julgamento de irregularidade da Câmara Municipal Município de Vila Nova. Trata os autos de recurso e consideração interposto por Luísa Arcelino da Luz, gestor da Câmara Municipal de Vila Nova, contra a decisão deste tribunal, proferida no processo TCO 3647/09. Conformado com a decisão proferida por esse tribunal, sessão plenária, a recorrente interpôs presente recurso acompanhado de documentação, solicitando reforma da decisão prolatada. Provocado da forma de alimentação, o Ministério Público emitiu parecer opinando pelo conhecimento e no método não provimento. Fundamentação, conhecimento. Recurso é consideração analisado, cumpre o requisito legal de tempestividade, tendo em vista que a decisão atacada foi publicada no Diário Oficial de Justiça em 9 de 6 de 2011 e o recorrente entrou em 8 de 7 de 2011. Portanto, o prazo de 30 dias previsto foi obedecido. Assim, constatados os pressupostos de admissibilidade, ratifico o entendimento exarado inicialmente, votando pelo conhecimento do mesmo. Do mérito, o plenário da Sapão de Contas, por unanimidade, julgou irregular as contas de gestão da Câmara Municipal. As falhas fundamentaram o julgamento de irregularidade do atendimento dessa Sapão de Contas, conforme a acordo, foram ausência de licitação, despesas de folha de pagamento da Câmara acima do limite legal e ausência de retenção do INSS. Eu passaria então a palavra ao elencado já as falhas, eu passaria então a palavra ao advogado. Renovo o cumprimento a esta colenda Corte de Contas. Recurso de reconsideração da Câmara Municipal de Vila Nova. 2008, conselheiro, mesmo exercício. Temos aqui 3 falhas que supostamente ensejaram a reprovação destas contas. E eu queria até, a princípio, o Ministério Público coloca aqui, em sede de manifestação do recurso, como fundamentação do seu parecer pelo não provimento do recurso, 2 falhas que elas não constam do acórdão recorrido. Na verdade, estas falhas, elas constaram ausência de licitação, despesa com folha de pagamento acima do limite legal, ausência de retenção de contribuições sociais, despesa total da Câmara acima do limite legal, variação de subsídios dos vereadores. Esse parecer, que veio em consonância ao primeiro parecer emitido, e aqui, doutora Raíssa, não foi da sua lavra, foi do doutor Márcio. O que acontece? O acordo, estou com ele aqui nas mãos, recorrido, 664/2011, das impropriedades apuradas após o contraditório, ausência de licitação, despesa com folha de pagamento da Câmara acima do limite legal e ausência de retenção de INSS. Até questiona o Ministério Público que essas outras 2 falhas, na visão dele, não mereciam ter sido acolhidas pelo plenário. Mas não é o momento oportuno. Imprópria a via eleita pelo Ministério Público para requerer a reconsideração da decisão ou a manutenção em caso. Deveria o Ministério Público, se insatisfeito com a decisão, ter recorrido, ainda que fosse para incluir as falhas que ele entendeu que o plenário reconheceu sanada indevidamente. Não fez. A verdade é que nós estamos aqui discutindo 3 falhas. Variação de subsídio não é objeto deste acórdão. Eu só posso recorrer da decisão. Se não é objeto do acordo, não pertence ao mundo jurídico do recurso. O Ministério Público inova nas contrarrazões, ou melhor, na manifestação acerca do recurso, e nós não podemos considerar. Pelo qual, preliminarmente, peço que seja, para efeito de julgamento, desconsiderado, nesta parte, a manifestação do Ministério Público, pois relativo a falhas não constantes do acórdão recorrido. Acórdão 664/2011, julgamento de irregularidade de prestação de contas da Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí, exercício 2008, multa de 500 UFR, decisão unânime. Síntese das impropriedades, falhas apuradas. Acórdão da lavra do relator conselheiro substituto Jailson Fabiano Lopes Campeiro. Síntese das impropriedades, falhas apuradas após o contraditório. Ausência de licitação, despesa com folha de pagamento da Câmara acima do limite legal e ausência de retenção de INSS. Multa de 500 UFR-PI a ementa. Lá na decisão também, decidiu o plenário unânime pela aplicação de multa ao senhor Luiz Arcelino da Luz, no valor correspondente a 500 UFR-PI. A ser acolhida pelo Fundo Municipal, decisão unânime, decisão unânime.
e de acordo com a manifestação do Ministério Público, com assento naquela oportunidade do julgamento. Excelência, nós temos aqui, na verdade, 3 falhas a ser justificadas. Quero repisar, conselheira Lília, especialmente pelo fato de não ter participado da época desse julgamento, que trata-se de 2008, quando esta Corte de Contas tinha um posicionamento acerca destas falhas que ocorreram nessa prestação de contas, já assente. No que diz respeito ao INSS, o gestor acostou aos autos a comprovação do parcelamento e do pagamento desse parcelamento até o dia que protocolou o recurso, não havendo que se falar em débitos junto à Previdência. Despesa com folha de pagamento acima do limite legal. Excelências, ocorreu neste município pagamento de sessão extraordinária no valor de R$ 3.600. Excluído o valor de R$ 3.600, que teria sido o total dos gastos de elemento de despesa 3.1.90.11.00, R$ 192.096. 70,08. Excluído o valor de R$ 3.600, e aí ficaria a despesa total de R$ 188.496, 69,91%. Este foi o efetivo repasse, este foi o efetivo gasto com folha de pagamento da Câmara Municipal de Vila Nova. Isso aqui já é matéria pacífica, entendimento, que não há contradição quanto à exclusão dessas despesas. E aí, essa despesa foi paga com recurso da Câmara ou do Executivo? Do Executivo, doutor Alisson. Trago o extrato com a transferência feita pelo prefeito municipal para pagamento exclusivo de sessão extraordinária, que não era o caso, porque a lei orgânica municipal previa e foi feita com base na lei orgânica municipal, lá na exceção prevista na Constituição Federal. Não infringiu a Constituição Federal. Quando há extrema necessidade e comprovado, a sessão extraordinária requerida pelo Poder Executivo, excepcionalmente poderá ser feito esse pagamento. A lei orgânica naquela época tinha essa previsão recepcionável. E aí foi feito este pagamento de R$ 3.600 aos vereadores. Nós não podemos aqui interpretar este pagamento indenizatório como despesa com folha de pagamento. E a terceira falha, talvez a menos grave de todas, foi feita uma dispensa de licitação para a aquisição de R$ 10.400,12 de combustível para o único cargo que aquela Câmara possui. Gastou-se R$ 867 por mês com combustível, na média, com a Câmara Municipal de Vila Nova. Despesa, entendo aqui, razoável, compatível com a realidade do Poder Legislativo Municipal. Já dito e comprovado nestes autos, com certidão da Secretaria de Fazenda, da Secretaria de Fazenda do Estado, peço venha para ler aqui o posto de combustível, onde certificou, posto, deixa eu até ver o nome aqui, que é posto Carranca, posto nome fantasia, Godeiro e Macedo Limitada. Feita a cotação de preço, demonstrada a viabilidade da contratação, pois estava de acordo com o preço de mercado. Não vejo aqui irregularidade nenhuma na aquisição deste produto. Friso, R$ 867 por mês. Reprovar as contas de um gestor por falhas desta natureza, não entendo ser razoável, não entendo ser justiça. Razão pela qual se espera seja modificada a decisão anterior de irregularidade para regularidade com as devidas ressalvas. Deixo de juntar precedentes, até pela atuação frequente nesta Corte. Nenhuma destas falhas aqui, e entendo que o descumprimento dos 70% não ocorreu. Não ocorreu o descumprimento dos 70%. Está comprovado nos autos o pagamento feito pelo gestor do Executivo. Excluído este valor de R$ 3.600, 69,91%. Ainda que Vossa Excelência não admitisse, o valor que infringiu foi insignificante. Não demonstrou que aí o gestor teve a intenção deliberada de extrapolar o limite constitucional das despesas com o pessoal daquele órgão. Então, o que se espera é que seja dado provimento ao recurso, seja modificado o julgamento de irregularidade para regularidade com ressalvas, se faça justiça a esse gestor, pois
não há nestas contas nenhuma falha que seja em relação ao exercício de 2008, não há um precedente que tenha reprovação com estas falhas pelo pleno deste colendo do Tribunal de Contas. Então, o que se espera é que seja dado provimento ao presente recurso. É o que se requer, Excelência. Eu pedi a palavra. Sim. Primeiramente, com relação a essas duas irregularidades que o advogado informa que não houve menção no acordo, essas irregularidades existiram, ocorreram na prestação de contas, tanto a despesa total da Câmara acima do limite legal, como a variação no subsídio dos vereadores sem respaldo legal. E, se acaso não houve menção delas no acordo, talvez, usando aqui as mesmas palavras do advogado, por erro de digitação, né? Pode ter sido, né? Erro de digitação. Mas, apesar disso, as irregularidades existiram. E como se trabalha aqui com a verdade real dos fatos, essa corte costuma trabalhar dessa forma, é que a gente leva em consideração e pensa que essas falhas devem ser levadas em consideração para considerar como graves o suficiente para que esse processo não mereça reforma. E, além disso, eu também sou uma defensora, apesar de que não tenho segmento nessa corte, mas eu sou uma defensora da reformácia in pejus no processo de contas. Certo? Sou uma defensora, nos meus pareceres costumo várias vezes colocar isso, coloco fundamentos doutrinários, tenho fundamentos doutrinários para isso, e se ele não é seguido, mas eu sou defensora dessa vertente. E além disso, apesar, mesmo em não se considerando essas duas irregularidades, despesa total da Câmara acima do limite legal e variação no subsídio dos vereadores sem respaldo legal, outras irregularidades constantes no acordo, como despesas com folha de pagamento da Câmara acima do limite legal, permaneceram. E o pagamento de indenização, certo? Por sessões extraordinárias, após o advento da emenda constitucional número 50, de 2006, é ilegal. Isso não poderia ter sido feito. Inclusive, os valores recebidos devem ser restituídos ao erário. A falha não foi sanada e foi mantido o descumprimento do limite de 70% da receita da Câmara Municipal, certo? Então, por esses motivos é que esse Ministério Público entende que o presente recurso deve ser conhecido e não provido. Só para finalizar, que até em homenagem ao bom humor da doutora Raíssa aqui na corte, tem uma máxima do direito que é pacífica, é que a justiça não socorre os que dormem. Dormiu o Ministério Público na pretensão de ver reformado o recurso e na sua interpretação de que essas falhas não deveriam ter sido relevadas pelo plenário. O plenário relevou, é óbvio que aqui, neste caso, não houve erro de digitação do Dr. Jailson, não houve erro de correção da secretaria. A decisão também, fiz questão de juntar, doutora, ela é clara e minuciosa. O plenário, ele relevou as outras duas falhas, considerou apenas essas três. Daí por que elas, sim, constam do recurso, e é que é o objeto da discussão. Estas outras, que aí eu concordo com a senhora, poderia, sim, se existentes, justificar a reprovação dessas contas, mas elas inexistem. E nós não podemos fugir a esta realidade, razão pela qual espera-se que seja dado provimento ao recurso no sentido de modificar o julgamento de irregularidade para regularidade com ressalvas, fazendo justiça a este gestor, até mesmo com os outros gestores que, em contas similares, tiveram a apreciação de regularidade com ressalvas pelo plenário desta Corte de Contas. É o que se requer. Muito bem, votação. Doutora Reisa, me empreste esse perverso microfone aqui. Vou usar aqui o microfone da doutora Raíssa.
apesar do pensamento, o microfone é o mesmo pensamento, nem sempre, mas como o meu está queimado. Dente, é o seguinte, eu posso votar, doutor? Ah. Presidente, essa Corte de Contas, ela tem tomado posições assim muito firmes e até elogiosas ultimamente. O que significa dizer que as nossas decisões aqui, elas estão respeitando a lei e estão desrespeitando a estatura dos jurisdicionados. Significa dizer que há um comportamento que, graças a Deus, aliás, o que eu já vinha defendendo desde quando fui presidente, há um comportamento impessoal e em que os gestores estão sendo tratados de uma maneira que tende a ser igualitária. É uma tendência que está acontecendo hoje no Tribunal de Contas. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a gente sabe que assim procedendo, aqueles que nos olham lá de fora, efetivamente vão nos olhar com mais respeito, com mais admiração e tendo a consciência e tendo também a convicção do que nós estamos aqui cumprindo o nosso dever. No caso aqui, eu tenho que analisar dois aspectos. Eu tenho que analisar o aspecto da negligência e o aspecto do dolo. Às vezes você pega um gestor que ele às vezes é negligente até por desinformação. E outros, entendeu, que são bem informados, entendeu, e que agem dolosamente. Eu não vi aqui dolo, eu vi negligência, eu vi efetivamente, eu não vou contestar aqui o que foi apontado pela doutora Raíssa, mas eu acho que eu não considerar essa prestação de conta como aprovável de minha parte, depois de tudo que eu tenho refletido, depois de tudo que eu tenho visto, as modificações, o crescimento, a evolução do Tribunal de Contas, eu acho que eu estaria caindo no terreno da insensatez. Por quê? Você não vê atraso, você não vê coisas preparadas dolosamente, você não vê volumes substanciais envolvidos, você não vê indícios de locupletação pessoal. Quando muito aqui você vê, às vezes assim, digamos assim, gastos indevidos compartilhados com outros vereadores, não um gasto indevido apenas por um gestor sem que aquela despesa tenha sido compartilhada. Daí porque eu tenho que ser, para ser justo, para ser ponderado e para tratar as coisas como eu acho que um homem maduro, não sou tão como Manfriso, entendeu, que já está mais perto da porta da saída, mas eu sou um homem maduro e eu acho que eu tenho que ser, acima de tudo, ponderado. Daí porque eu sou pelo provimento, pelo conhecimento, e pelo conhecimento reformando para a decisão para regular com ressalvas, mantendo a multa de 500 UFR. Esse é o meu voto. Muito bem, conselheiro Luciano. Obrigado pela conferência. Como é que vota o conselheiro Alisson? Como é que vota o conselheiro Jackson Pérez? Com o relator. Como é que vota a conselheira Lívia? Com o relator. Como é que vota o conselheiro Abelardo de Vila Nova? Relator.